Oi, meus amores, vamos começar a nossa leitura para sexta-feira, nos preparar para o dia. Então, para essa sexta-feira, a gente vai estar entre duas energias, ou na lembrança do que não foi, ou não querendo acordar desse sonho lindo. Vamos estar pedindo um milagre ali no nosso interior, tipo, muda o universo, muda o rumo das coisas. Vamos, faz diferente, vamos fazer diferente. A carta 7 de copas traz isso, essa vontade, mas não o fazer. Ela impõe muito o dever, né, a gente tem que fazer uma coisa, e isso nos abre espaço para sonhar, o que é muito triste se a gente for pensar, né, a gente não abre espaço para a imaginação, a gente não abre espaço para querer estar em outro lugar. Então a carta lá no fundo ela fala assim: "Se movimenta, faz diferente, tenta outra coisa, vamos lá", e a gente se veste de dever. A gente não dá um passo à frente, a gente não dá um passo adiante, a gente fica no silêncio, no resguardo, não toma nenhuma atitude. Parece que a gente não tá conseguindo concatenar as coisas que andam acontecendo na nossa vida. Tá muito difícil, realmente, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E isso é por demais de difícil. Tem um trecho no Baralho de Padilha que fala assim: se você quer a espada ao invés do trono, por que que fica? E aí eu fiquei pensando, né, quando eu li isso, quando eu estava relendo ali, e aí eu fiquei pensando, se a gente quer uma coisa, por que que a gente fica paralisado em outra? Se a gente deseja um caminho, por que que a gente fica paralisado em outro que não tem nada a ver? Não é o que a gente é, não é o que a gente quer. Assim, eu sei que é difícil a gente sair do nosso dia a dia, né, é difícil a gente abrir espaço para os nossos sonhos e simplesmente se jogar. A vida é o que é, e no final das contas a gente vai tomando tantas decisões atípicas, eu diria, e nem não necessariamente erradas, mas tão atípicas que para a gente tentar se reencontrar é muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Por isso que eu acho que a gente vem falando muito tempo nessas últimas 2 semanas principalmente, mas vamos ser específicos aí desde domingo, principalmente com essa virada de lua, eh, da importância da gente o tempo todo se reconectar, do tempo todo da gente fazer a nossa autocrítica e dizer: "Tá bom para mim? É isso que eu quero?". E se abrir mais mesmo, se abrir para nós, se abrir para o outro, se abrir para a vida, tentar realmente fazer diferente do que a gente costuma fazer. E eu sei o quanto é difícil, e é difícil mesmo, mas a gente precisa tentar, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, nenhum mesmo. Vai ficar muito difícil para a gente chegar em qualquer lugar, a gente não vai conseguir chegar lá, e a gente precisa chegar em algum lugar. Mesmo que a gente não saiba para onde é que a gente está indo, o caminho que a gente está indo, a gente já está indo para algum lugar. Agora essa paralisação, essa inércia, é como se a gente estivesse preso no espelho, sabe, a gente não está vendo o nosso reflexo, a gente é o reflexo da nossa vida e não tem que ser assim. A gente tem que forçar a vida a refletir aquilo que a gente quer, sabe, não ficar preso ali nela como se estivéssemos a ver navios, sabe, não dá pra gente ser assim. Ainda que a energia esteja falando de: "Ó, pra que esses segredos com você mesmo? Pra que continuar onde você não deseja estar? Eh, pra quê? Pra que ficar assim? Se você quer ser uma coisa ou deseja fazer uma coisa, por que que você continua fazendo outra?". Então é a carta nos convidando para ir para a luz, tá. A carta quando ela está na sombra, ela está nos convidando para ir para a luz.
para fazer diferente. Então a gente precisa tentar fazer diferente, por mais difícil que seja, né. Em contrapartida aí, nós temos a luz, né, a luz vem trazendo o 3 de espadas, meio que entre mortos e feridos salvaram-se todos, sabe. Mas muito para além disso, pedindo pra gente respeitar o nosso tempo, cara. E aí, eu sei quando a gente entra nessas frases clichês, a gente sempre fica: "Ah, mas Ju, poxa, cara, você tá falando pra seguir em frente como se fosse fácil assim, pra gente fazer diferente como se fosse fácil assim". A carta luz, em sua contrapartida, ela vem trazendo o 3 de espadas e falando assim: desistir não é uma opção, desistir não é o caminho. Você está aqui, você continua aqui, então há para onde ir. Meio que entre mortos e feridos salvaram-se todos, sabe? É mais ou menos isso. É de não deixar que nossas convicções ultrapassadas, que aquilo: "Ai, porque eu sou assim, nasci assim", a síndrome da Gabriela, nos aprisione diante da vida, sabe. Não se tornar fantoche nem brinquedo da própria vida, porque não faz o menor sentido isso, sabe. Não é para onde a gente quer ir, não é o que a gente quer, então a gente não tem necessidade de aceitar isso. É um passo de cada vez, é tentar diferente. Ela não está dizendo para a gente sair correndo desesperado, gente. Ela está dizendo só para a gente se conscientizar e entender que não é o caminho. Ficar dando murro em ponta de faca não vai ser a solução. A gente precisa arrumar uma solução o qual a gente se sente bem, que a gente faz diferente, que a gente queira as coisas diferente. Então, é isso, é isso que o baralho de Padilha pede, sabe? Pra gente só fazer diferente, já que a gente quer uma coisa diferente. Para trabalho e finanças, a gente tem a carta armadilha. E a carta armadilha traz um trecho no baralho de Padilha que fala assim: aquele que poderia ser diamante tornou-se a escória entre serpentes e raposas. Aquele que um dia viu a luz, hoje prefere a sombra. E aí eu fiquei me questionando, fiquei muito tempo parada nisso e tentando entender do que essa frase, dessa parte, né, do baralho, desse corte de baralho quer nos dizer. E aí eu percebi, assim, que às vezes a gente fica tão perdido naquilo que a gente quer, a gente fica tão perdido nos nossos sonhos, no poder, no status, como a gente quer que as pessoas nos vejam, que a gente esquece daquilo que a gente quer fazer. A gente esquece daquilo que nos faz feliz. E às vezes não é ser o dono de uma grande empresa, não é ser, um grande gerente, não é. Às vezes nosso sonho é, sei lá, vender bijus artesanais na praia, sabe. E isso vai nos dar qualidade de vida. Então a gente fica cego diante de tanta informação de que a gente tem que ter, 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 e a gente esquece de ser. E a gente precisa aprender a ser, custe o que custar. Para toda escolha que a gente faz, tem sacrifício, gente. Para tudo na vida tem bônus e ônus. E não vai ser diferente em optar em ser feliz. Não vai ser diferente. Parte de você, você também vai ter que se sacrificar. Parte do seu caminho, da sua trajetória até aqui, você vai ter que sacrificar. Mas é em prol da sua própria evolução, da sua própria felicidade. E isso está em jogo. Isso é o mais importante.
Então, às vezes a gente fica, eh, tão cego em só querer fazer o certo, em só querer cumprir as coisas, em só querer dar checklist em tudo, que a gente esquece um pouco de sair da rota. A gente esquece um pouco de fazer diferente, de fazer por nós. E isso é que não cabe mais. É isso que não dá mais para ser. Então a gente precisa de verdade, verdadeiramente, assim, pensar: "O que me faz feliz? O que me faz ser diferente? O que me faz pensar diferente? O que me faz feliz?". Porque consequentemente, gente, quando a gente sorri para a vida também vai sorrir pra gente. De repente, não na magnitude, eu entendo, tá, não na magnitude que a gente almeja, porque dinheiro nos livra de muita coisa ruim, nos abre portas, mas precisa ter alguma coisa ali que trabalhe dentro do seu âmago, sabe, uma coisa que faça diferente na sua alma. E não é só dinheiro. Entende? Não é só cumprir o dever, não é só fazer porque os outros dizem que você tem que estudar aquilo, fazer aquilo, porque você nasceu para isso. Você tem que saber para que você nasceu. Você tem que saber o que que faz sentido para sua vida. E tudo bem mudar de rota também daqui a pouco, tá tudo certo. Faz parte da vida, faz parte da vida, entendeu? Agora o que não dá, o que que a gente não pode aceitar é não estar feliz. É continuar dando murro em ponta de faca, se machucar à toa, nem em prol daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então isso é que não faz sentido, sabe. É isso que não faz sentido. E o 3 de espadas vem nos cutucando mesmo, dizendo: "E aí, tá bom desse jeito para você? Vai acordar quando?". E assim, você acha mesmo que se esconder de si vai fazer você ser mais aceito, que se esconder de si vai fazer você ser mais amado, mais respeitado. Não vai, gente. Isso não vai acontecer. E a carta o mestre em família e afetos vem trazendo isso, de que não vai. Isso não vai acontecer, porque a gente tem que aprender a traçar o nosso próprio caminho, sabe? Fazer diferença na nossa vida. Isso que é o mais importante. Isso é o mais importante de tudo, assim. O que mais que eu gostaria de falar de vocês para mim não me perder, que eu não gosto de me perder? A gente tem uma missão, gente, e a missão é ser feliz. A gente precisa ser feliz. A gente tem a necessidade de caminhar nessa direção. E no caminho, na estrada, a gente vai pegando um ouro, uma pedrinha preciosa, uma pérolazinha, uma flor, uma fruta. Nem tudo é sobre o que que a gente tem para conquistar, para levar de valioso, às vezes é a experiência ali daquele caminho. Tornar a vida mais leve, se estruturar, nos enraizar. E tudo bem que seja para o mundo, tudo bem que seja de uma maneira diferente do que as pessoas conduzem a vida. E tá tudo certo, a pessoa é pessoa, você é você. É isso, sabe, porque a gente ficar se moldando para caber, eh no outro ou na expectativa do outro, só nos faz infeliz. Isso não faz sentido algum, sentido algum. Então a gente precisa rever tudo aquilo que faz sentido pra gente. E não ficar se chicoteando, tá, gente? "Ai, meu Deus, como eu tô errado, errada. Ai, eu só erro". Não é sobre isso. Mas a gente precisa, colocar coisas, e eu até anotei assim: primeiro, o segredo está em pôr a mão na massa. Né, um trecho do capítulo fala assim: "Então, de fazer acontecer, é com suas próprias mãos, com seus próprios pés, que você vai chegar lá, que você vai conseguir estruturar a sua família, ou criar a família que você deseja, e a família pode ser você só, e tá tudo certo". Seguir o seu instinto, então entender literalmente o que está lá na sua alma, o que chama,
e a gente não está aqui para agradar todo mundo e não vamos agradar, mesmo tentando atingir todas as expectativas do outro. E lembrar, dane-se o outro, é sobre você. Você é a peça mais importante da sua vida. Não pode ser o outro, não faz sentido ser o outro. Meus amores, por favor, me ajuda. Eh, Soltar um pouco as raízes, sabe, dar uma nova adubada, dar uma nova reorganizada nessa terra aí. Cara, a vida mudou tanto, as coisas mudaram tanto, as coisas evoluíram em partes, regrediram em outras, e a gente precisa pegar aquilo que nos é valioso e entender, assim, que para a rosa ser rosa, ela tem espinho, sabe? Então, para você ser o que você é, você também vai ter suas cicatrizes, você também vai machucar o outro, você também vai decepcionar o outro, você também talvez se decepcione, mas o importante é você florescer. O importante é no seu caminho você falar: "Cara, olha que legal isso. Nossa, olha que legal essa experiência. Olha que legal essa pessoa que eu encontrei no meio do caminho. Olha, se eu não tivesse vindo, eu não poderia ter me divertido". É nessa trajetória que a gente precisa ir. Não cabe mais espaço para qualquer outra coisa, não cabe mais, sabe, não cabe mais. Ai, mas para Amores e Afins a gente tem a carta em sua essência o Rei de Espadas. E aí uma série de questionamentos quando essa carta vem principalmente na área do amor, fica assim, que para poucos, muitos de nós, assim, a gente simplesmente desistiu. Simplesmente desistiu. Desistiu de tentar, desistiu. É como se a gente não acreditasse em nada. E aí, a gente não só desiste do outro, mas a gente desiste da gente, do nosso amor próprio também. E aí a gente trata tudo como uma grande distração, sabe? Uma grande distração. Tudo é: "Ah, não era para ser. Ah, não valia a pena mesmo. Ah, eu nem queria mesmo". Será? Sabe? Enquanto você tá aí, essa outra pessoa tá dançando com outro, gente. E pela sua falta de covardia, pela sua falta de lutar por si mesmo, por causa do seu medo, você deixa de dançar no que a gente chama de amor. E você deixa de dançar por você deixa de dançar pelo outro, porque a gente encontra pessoas legais no nosso caminho. E aí, o que fica? O que resta? A solidão? O silêncio? É isso que você quer? É isso que você deseja? E aí é só tá bom, e aí é só tá tudo bem, e é só tá: "Ah, não ia dar certo"? Não faz sentido, gente. Não tá fazendo sentido, de verdade. Não, não, simplesmente não dá. E aí eu fico pensando assim, eh, você, nós, né, eu acho que a leitura é para todos nós, então em certos pontos vai nos pegar, assim, você só vai até metade, você só vai até aqui. Um pouquinho que você precisa "Ai, mas não, meu braço não alcança". É só pular, "Ai, meu braço não alcança". Vocês vão me ver muito falando por aqui, mas para quem convive, eu sempre brinco que é aquela parte do filme Bambi, que tá o tambor e ele fica: "Tá com medinho, não vai rolar, tá com medinho", e é mais ou menos isso. Tipo, tá com medo do quê? De ser feliz? Que seja, gente, viajando pelo mundo, que seja não querer compromisso com ninguém. Aqui a gente não tá só falando sobre amores em relação ao outro, mas em relação a se descobrir. Não é o que a gente já falou? Você nem tá se reconhecendo mais. Sai por aí e sair por aí, gente, não é ser leviano. Ser por aí não é tratar todo mundo com distração.
sair por aí não é tratar todo mundo como um objeto, como um sapato que você calça e depois você troca. Não é sobre isso que a gente está falando, mas a gente está falando sobre você se descobrir o que você quer, o que você gosta, o que você deseja. E para onde você vai com tudo isso que está acontecendo com você. É muito simples mesmo pensar nisso, assim, sabe. E a gente precisa remar. Pra quem me conhece, eu falo: "Eu tô remando, vocês não estão remando junto comigo". Então a gente precisa remar, fazer diferente. Alguma coisa precisa acontecer aí, sabe. E, assim, é claro, eu anotei aqui, né, e é claro que para muitos de nós, nem é porque a gente quer, porque a vida, nossas próprias circunstâncias nos tirou, eh, tratar o amor, com prioridade. Mas, já aviso para vocês que gostam do baralho de Padilha, tudo para ela é sobre o amor. Tudo para ela é sobre isso. Então, não há como a gente escapar do amor em nenhuma área da nossa vida. Ela sempre vai cobrar de: "Espera aí, se não ama, por que tá?". Seja em família, seja em amizade, seja em trabalho, seja na espiritualidade, seja nas nossas relações amorosas, se não tá amando, tá fazendo o quê aí? Então a gente precisa começar a se conscientizar e entender que a gente não precisa tratar tudo com ferro e fogo, que a gente pode ir desajeitado mesmo e aprendendo no caminho mesmo, porque é isso. Às vezes, gente, a gente fica, se montando, sabe, fica esperando uma varinha mágica de condão, eh, fica: "Ai, mas eu preciso estar para isso daqui ou para me relacionar com outra pessoa, eu preciso estar assim, eu preciso estar assado, eu preciso resolver isso, preciso estar resolvendo aquilo". Cara, a pessoa também tem um monte de BO para resolver. Isso não vai acontecer, sabe. O que vai acontecer é você ir fazendo diferente. Não vai acontecer do jeito que você está falando, vai ser diferente. Sabe, todo mundo tem seus BOs e vai se entrelaçando e vai se ajudando e se afasta e retorna. Faz parte de qualquer tipo de relação, gente. Qualquer tipo de relação. Toda relação precisa desse vínculo, precisa dessa manutenção. E vínculo é a gente estar vulnerável para aquela pessoa. A pessoa vai ver nossa fragilidade, vai ver nossa carência, vai ver nossa covardia, vai ver nossos defeitos. E isso faz parte. A gente só ama algo porque ela traz ônus e bônus. A gente não ama algo que só traga bônus ou que só traga ônus, porque se só traz bônus é interesse, não é amor. Se só traz ônus, ônus é ótimo, eu me aguentei, desculpa. Se traz ônus, é dependência. Ai, gente, não vou conseguir. Mas é isso, sabe. Então, literalmente, o ônus também, você só vai tomando. E todo dia a gente acorda na vida, ou a gente é, né, pau, ou a gente é buraco. As 2 coisas não dá para ser, sabe. Mas não dá pra gente ser só buraco, só ficar dependente do outro, só dependente de que o outro faça, de que o outro te conquiste, de que o outro e você, garotão, garotona, vai fazer o quê? Não vai remar, entendeu? O outro tá ali se desfazendo, tentando, mirabolando, tentando fazer tudo diferente ali pra te conquistar, e você? Tá fazendo o quê pra mudar a sua própria história? Porque ainda que a gente se relacione com o outro, tem uma história e uma evolução ali dentro que é só nossa, faz parte da nossa evolução espiritual, da nossa jornada. Então a gente precisa chegar lá, a gente precisa chegar lá, ainda que a gente não saiba qual é o caminho, mas a gente precisa chegar lá. E aí, em saúde e espiritualidade, a gente primeiro, já bebeu essa aguinha hoje? Já acordou, tomou aquele copinho de água para o organismo começar a falar: "Ufa, vida!". E aí não só no sentido,
fisiológico, tá, dessa frase, mas do sentido espiritual, energético, figurado. A gente precisa trazer vida para a nossa vida. A gente precisa trazer combustível para a nossa vida, trazer água, trazer vitalidade, trazer amor, sabe. A água é tudo isso, e se a gente não se alimenta disso um pouquinho todos os dias, a gente não vai conseguir seguir em frente. E que isso a gente passe também para coisas físicas, sabe, se hidratar mais, né, às vezes: "Ai meu Deus, como minha pele tá ruim. Ai meu Deus, como eu tô, sei lá, triste", e às vezes é só uma faltinha de beber uma aguinha quando acorda, às vezes é só. E o corpo fala: "Ufa, vida, ela tá viva, ele tá vivo". Às vezes é só isso que precisa. Às vezes a gente fica arrumando desculpas e nem tem desculpa. Agora a gente indo para um lado mais espiritual, a gente precisa achar coisas que eh, que mate nossa sede, sabe. Coisas que a gente possa se refrescar, mas que a gente também possa tornar fundamental para nossa vida. Então a gente precisa de pequenas ações todos os dias, para que o nosso corpo vá criando armaduras para a gente mesmo, entendeu? Então, às vezes, não é depressão, é falta de sol, tá entendendo? Falta de comer um fígado, um feijão, comer um PF todo dia, entendeu? Não ficar na besteira, nos condimentos, nos processados. Às vezes é sobre isso. É fazer uma skincare, é se alimentar melhor, é beber água, é fazer um hobby, é só mudar um pouco a rota da nossa vida. Sabe, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá na esquina. E assim, vai por mim, e a gente eu falo isso muito, principalmente nas minhas consultas particulares e na família também a gente conversa muito isso, de que enquanto você prepara a feijoada, vem outro aí com a coxinha com frango e catupiry, entende? De repente não é tão saudável, não é tão nutritivo, não vai matar a fome, sei lá por quantos dias, mas vai estar ali, todo dia uns R$ 5, nem sei quanto tá, mas, um pouquinho ali com frango catupiry original, já me serve bem, né, já me deixa ali, não vou me enjoar, um dia eu pego com coquinha, outro dia eu pego com uma sodinha, outro dia eu pego com uma fantinha. Então assim, gente, vamos parar de dar brecha para o inimigo. A gente sempre fala, né, eu até coloquei ontem nos stories para falar de quinta-feira, né, de, o inimigo trabalha nos detalhes, porque é isso, a gente se sabota. Eu fiquei tão estressada por um monte de coisa que estava dando errado, principalmente do meu compromisso com vocês, e que isso me deixa muito feliz de poder tá gravando, de ajudar um pouquinho que seja, porque quem dera em alguns momentos da minha vida se eu tivesse alguém para falando isso, eu já ia: "Opa, vou dar aqui uma acordada aqui, vou dar uma bebidinha de que ó, na água". Mas fora essa brincadeira, e eu me perdi. Mas agora é sério, mas fora essa brincadeira, a gente fica tão imerso no nosso estresse que a gente não consegue parar para solucionar. E assim, gente, se eu contar para vocês que era só por conta que eu estava conectada na outra internet que estava super distante de casa, e era só conectar na internet de dentro de casa. Então, assim, o estresse era tão alto que a gente não percebe as coisas mínimas que podem nos ajudar no dia a dia. A gente não se atenta aos pequenos sinais da vida. E é isso que Padilha vem dizendo pra gente, de: "Ó, isso aqui, hum, ó se eu quisesse te tirar, ó se eu quisesse. A vida tá ó, vou te dar tem mais uma chance aí, tenta aí, faz diferente". E você, nada. A vida de novo: "Ó, tenta aí de novo", e você, nada. E aí, meu amor, enquanto você tá, cortando, ó, descascando alho pra feijoada, meu amor, tem gente com a massa pronta, ó.
empanando a coxinha para ser frita. E aí não dá. E aí quando perder, já foi perdido errante, já foi perdido, sabe. Então vamos se situar, vamos se organizar de verdade, vamos tentar fazer diferente para essa sexta-feira? Vamos, meus amores. Por favor, pelo amor de Já. Vamos lá? Tá bom? Espero vocês amanhã.